Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao maior canal de inteligência artificial voltados para a educação do YouTube. Meu nome é Júlio César Passos e tenho como objetivo aqui ajudar você a levar inteligência artificial, metodologias ativas de aprendizagem, para que você possa economizar tempo, engajar os alunos e se tornar uma referência da educação digital. Se você está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta o like aí para que essa live chegue para outros educadores, para que a gente possa transformar a educação. Já vai colocando aí no chat da onde que você está falando, compartilhe essa live também com outros educadores para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade, tá bom? Bom, o objetivo de hoje, pessoal, é uma live fantástica que abre, né, o ano de 2025. Né? Então, feliz ano novo a todos vocês, que seja um ano de muito aprendizado, muita prosperidade e, principalmente, pessoal, muita saúde em todos os aspectos, mental, espiritual, física, que vocês tenham muita saúde mesmo, tá bom? Para que a gente possa aí transformar a educação e, claro, para a gente possa se priorizar também, para que a gente possa trazer o melhor para o nosso aluno, para a gente transformar a educação. Então, vai colocando a ideia onde vocês estão falando, tá? É importante vocês participarem, pessoal, participem, tá? Eu quero ver esse chat aqui lotado de mensagem, principalmente, pessoal, não somente de mensagem, mas assim, de experiências, tá? Tragam a visão de vocês, a gente vai falar de assuntos aqui até meio polêmicos, né, que a gente fala, mas é muito importante que a gente discuta a respeito disso, tá? Importante dizer, pessoal, vocês não vão sair daqui com resposta pronta, vocês vão sair daqui com reflexão, com pontos de reflexão para que vocês possam levar para a vida docente de vocês. A gente sabe o que a gente vai comentar aqui hoje, né? A questão das inteligências artificiais, celulares, jogos e todos os desafios e oportunidades que nós temos dentro de sala de aula, justamente para que você possa refletir a respeito desses temas, tá? A gente sabe que é desafiante tudo isso que está chegando aí, mas eu tenho certeza que cada um aqui desse chat, assim como os meus convidados aqui, tem criatividade e muita inteligência de sobra para poder realmente transformar a educação e realmente proporcionar o melhor para nós mesmos e para os nossos alunos e para a escola, tá bom? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui a quem chegou aqui, ó, o professor Herbert, tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Professora Lucirene, bem, obrigado. Professora Juraci, tudo bom lá da comunidade? Quem mais aqui? Professora Ana Flúvia, tudo bem, professora? Professor Fernando, professor Herbert aqui de novo, professora Lucileia, tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Jussiara, querida, super história, acredito isso, depois você coloca seu nome aí, prof. Que legal, olha só, professora Rosana, tudo bem aqui, mentora digital, tá? Tá com ela e a irmã dela tá fazendo aí oficinas para inteligência artificial, gente, segue elas lá no Instagram, depois eu vou deixar aqui, muito legal. O que mais aqui? Professora Indira, tudo bom? Seja bem-vinda. Professor João Jorge, tudo bom? Seja bem-vindo. Professora Adriana, professora Ivaneide, que legal, gente, ó. Professora Marchielli, Ângela, bacana, gente, ó, eu gosto de fazer esse momento aqui porque eu digo, a professora Gilca, tudo bom? E professora Deise. Gente, eu gosto de fazer botar aqui na tela, né, o comentário de vocês, o boa noite de vocês, porque as lives do Professor Fora da Caixa, gente, é isso, é acolhimento. Não é simplesmente eu falando aqui sozinho, ou então um convidado somente falando sozinho, não. É todo mundo participando aqui, né? A gente está aqui a 20 mãos, 30 mãos, 50 mãos, está todo mundo realmente aqui engajado e discutindo todos os conteúdos, tá bom? Então é isso, já deixa eu me audiodescrever para vocês, pessoal. Eu sou homem de pele morena, cabelos e olhos pretos, barba e bigode também pretos. Estou utilizando aqui fone de ouvido preto, uma camiseta azul com detalhe azul claro no meio. Tem um microfone colorido aqui na minha frente em verde, atrás de mim tem um espelho, um vaso de plantas e uma parede branca. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer conhecer vocês, muito obrigado pela presença de vocês, vão deixando o like nessa live e vão compartilhando aí nos outros grupos. Vamos lá, então vou chamar aqui, pessoal, para falar da questão das inteligências artificiais, dos celulares e também dos jogos, pessoal, também no ambiente escolar, né, o quanto é desafiante para todos nós. Eu trouxe dois convidados de peso aqui para ajudar a gente nessa discussão, tá? Que realmente vocês vão ver o quanto que é rico e o quanto que é desafiador ao mesmo tempo e o quanto que a gente tem de oportunidades com relação ao ambiente escolar. Com vocês, pessoal, professor Alisson e professora Gleice. Tudo bem, gente? Muitíssimo obrigado por vocês aceitarem o convite, por vocês estarem aqui abrilhantando essa nossa noite. E aí eu gostaria já de passar
a palavra, né, para a professora Gleice aqui, né, para poder se audiodescrever e se apresentar. E depois a gente passa para o Alisson. Vamos lá, prof? Obrigado por você ter vindo. Vamos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Alisson. Boa noite, professores e professoras presentes. Gratidão por estar aqui. Meu nome é Gleice, eu sou uma mulher, pele clara, cabelo cacheado, escuro, abaixo da altura do ombro. Estou usando um colar de olho grego, azul e branco. Atrás de mim tem uma estante com livros, plantas e os personagens do filme Divertidamente. Que legal, muito bom. E sua formação, prof, fala um pouquinho, tenta resumir, porque se você falar todo o seu currículo aqui, a gente sai daqui 3 horas da manhã, né? Eu Tem sou pouca experiência. professora, estou em sala de aula na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou pedagoga com especialização em arte, terapia, neurociência, e eu tenho aí 40 anos, né, de chão de escola. Já atuei, né, em escola, na educação formal, como ainda estou, mas também na educação informal, em hospitais, instituições, com crianças e adolescentes cumprindo medida socioeducativa, em situação de rua. Então, assim, é uma caminhada que eu tenho muita gratidão por ter podido passar por ela e que me constituiu e me faz quem eu sou hoje. Legal, muito bom, professora, excelente, parabéns. Obrigado mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite. E agora passo aqui a palavra para o nosso amigo Alisson, professor também, amigo aí de tudo quando isso aqui era mato, né, Alisson? Obrigado, meu, por ter vindo, viu? Vamos lá. Bastante tempo, né, Júlio, Gleice, pessoal do chat, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a Deus, minha família, e a todo mundo que está assistindo, aí é uma honra, um prazer enorme estar com vocês, pessoal do Máximo de Moura Santos, Jussiara, Deise, todo o pessoal do chat, muito obrigado. Então, eu sou branco, cabelos curtos, estou usando óculos, uma camiseta vermelha, e atrás de mim tem uma parede verde. A minha formação, eu sou professor já há 27 anos e trabalho na rede municipal de São Paulo, sou professor de língua inglesa, esse ano completo o 23º ano na rede, de escola, eu estou na mesma escola há 20 anos, e sou formado aí em letras tradutor e intérprete, com especialização lato sensu, ensino híbrido e metodologias ativas, e nas 10 competências da BNCC, além também, né, de ter sido mentorado pela professora Gleice, no método Tessituras, pelo professor Júlio, no Google Trainer, que eu também sou, e Google Coach, e é gratidão enorme, gente, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Alisson. Então, experiência maravilhosa e fantástica. Tudo isso para ajudar a transformar aqui a nossa educação. Muito obrigado. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos agradecer, né, de já estar aqui. Deixa eu só colocar aqui. Eu estou fazendo as transições aqui. E não achem vocês, pessoal, que eu não tenho dificuldade também com tecnologia e inteligência artificial. Todos nós temos. E eu sempre falo isso para que você possa baixar a sua ansiedade, essa vontade de falar, ai meu Deus, agora, como é que vai ser? Eu não vou aprender isso nunca. Gente, tá todo mundo aprendendo todos os dias, tá? Então, coloque aí também, né, a questão dessas dificuldades que vocês têm com tecnologia, é muito importante a gente estar sempre aprendendo. E vamos lá, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, para que vocês possam receber aí as notificações de vídeo novo que teremos aqui, né, ao longo das semanas, o pessoal que já faz parte do meu grupo, também lá aqui do canal, né, tem o link aqui na descrição também para que vocês possam entrar e participar desse grupo também, que está com mais de 800 professores, graças a Deus, graças a vocês, né, então a gente está ali inovando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, a gente veio falar aqui hoje, gente, basicamente, né, de temas pouco desafiadores, né, então, que é a questão aí, celulares, né, que tivemos aí uma lei que foi aprovada essa semana, né? Temos também a questão de jogos, né? E também toda a questão ética das inteligências artificiais, né? Que é uma coisa que preocupa muitos educadores aqui. E para isso, vou dar até os créditos aqui, né? O Alisson ele preparou
com todo o carinho do mundo aqui essa apresentação aqui no Gama. Se você não sabe como utilizar o Gama app, tem vídeo aqui explicando passo a passo para você aprender a usar essa ferramenta de inteligência artificial maravilhosa, tá? E que já está maravilhando muitas pessoas aí, então isso é muito legal, economizando muito tempo, tá? E que foi, né? A professora Grace até levantou a mão ali, eu já ia te passar a palavra para você falar um pouquinho disso, mas eu já vou te passar a palavra para isso mesmo. Então, qual que vai ser a dinâmica aqui, só para explicar para vocês, tá? Aí do chat. Vão colocando perguntas, comentando experiências e pontos de vista também. E a cada slide aqui, que essa apresentação lá não é longa, fiquem tranquilos com relação a isso, tá, gente? Mas a cada slide aqui a gente vai conversar a respeito do que está sendo projetado, tá? Então, cada um vai dar a sua visão de acordo com a sua experiência aqui dentro desse material, tá bom? E dentro disso também, claro, eu vou colocando aqui na tela perguntas, experiências e também interações que vocês vão colocando aí no chat, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, cenário de 2025, celulares e jogos, né, de azar na escola, tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Gostaria de passar a palavra aqui para a professora Grace, né, para falar um pouquinho desse cenário aí, né, se quiser. A gente pode começar pelo slide 1, então pelo próximo slide, tá? Mas vamos lá, professora Grace. Pode comentar aí, fique à vontade. Pode falar do Gama app também, fique à vontade. Eu levantei a mão porque eu conhecia através de vocês o Gama e eu realmente fiquei encantada, porque tem me ajudado muito, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela, como tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre isso, assim. Tudo é a forma com que você utiliza, né? Então, Perfeito. a inteligência artificial, ela vem para ajudar muito os professores na elaboração dos planos de aulas, no estudo. Eu tenho estudado muito, né, com o ChatGPT, porque eu leio um livro e aí eu estou fazendo um curso online e eu não consigo entender o que está escrito ali, eu fico em dúvida, eu pergunto para ele, eu dou a referência do livro, ele pega e me devolve, aí eu pergunto de novo e um dia já estava assim, era altas horas eu estava ali conversando, discutindo com uma inteligência artificial que estava me fazendo pensar. E aí eu falei, caramba, como isso é legal, porque não substitui, obviamente, a troca entre outros professores. Então, é sempre isso, assim, a gente vive, a gente vem de uma constituição de sociedade que a gente tem muito nessa coisa, dessa dicotomia, né, dicotomia, ou é isso ou é aquilo, né, então eu preciso fragmentar, então se eu gosto disso, eu não posso gostar daquilo, né, se eu estou militando nessa área, eu não estou militando na outra, e não é isso, né, então, assim, estar com os professores, ter esse espaço que você está abrindo, ter as pessoas conversando com a gente, e a gente tem aqui pessoas de tudo quanto é parte do Brasil, isso é fantástico, e isso acontece porque a gente está usando a internet, né? Perfeito. Então, assim, quando eu me dei conta, e eu era muito resistente à internet, porque eu venho com um processo de formação há mais de 30 anos de professores, sempre no presencial. E quando eu precisei, pelo isolamento social, cumprir uma agenda e fui desafiada a fazer de forma online, eu falei, impossível. O que eu faço no presencial, não consigo fazer online. É o olho no olho, é sentir as pessoas, o corpo fala, eu trabalho com sensibilização. E aí eu me desafiei, fiquei pensando, sem conhecer nada, né? O meu celular derrubava a minha aula o tempo inteiro. Eu comecei a fazer, e aí eu vi que eu tinha pessoas ali de todo o canto do Brasil que não estariam comigo se eu estivesse no presencial, que não teriam condições de estar vindo para o Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio. Então, eu acho que isso é importante. E aí, com relação ao cenário, eu acho que a gente está fazendo, e logo, né, na sequência, o que precisa ser feito? Abrir para discussão, né? O fato de ter uma legislação, a gente não pode achar, porque agora tem uma legislação que a gente pode ficar tranquilo que as coisas vão se resolver daquilo que nos incomoda, e aí cada um aqui tem um incômodo ou não com relação a isso, né? Mas a gente precisa trazer essas conversas e trazer essa reflexão. O que essa legislação significa? Como a gente vai trabalhar com isso? O que o uso de tela excessiva provoca nos estudantes, mas o que o uso de tela
dentro de um tempo legal, bacana, também pode ajudar no processo de aprendizagem. Então, a gente precisa, eu acho que trazer essa questão para discutir, e a gente vai avançando aí na discussão na medida que você for andando com os slides. Deixa o Alisson Perfeito. falar um pouco. Vamos lá, Alisson. Eu falo muito, gente. Tô sem voz. Acho que nós três aqui, viu? Deixar. Não, isso é 6 horas de normal. live. Não, mas fiquem com a gente. Vão colocando aí no chat o que vocês pensam sobre o assunto, da onde vocês são. E gratidão a todos vocês que estão no chat, todo mundo da minha família também, mãe, esposa, todo mundo aí. Um abraço bem forte. Gratidão. Gente, legal. Então, eu estou projetando aqui a nossa tela, né? Embora tenha feito os slides, sempre isso pertence a todos nós, e todo esse material o professor Júlio depois vai disponibilizar para todos vocês, assim verdade, como indicações de leitura que nós vamos fazer no final. Todo mundo vai ter acesso, inclusive às apresentações, né, ao Gama PP, vale muito a pena, gente. Mas qual que é o cenário, né? A gente está aqui apresentando a questão do cenário de 2025. Eu sou professor aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e São Paulo já tinha uma legislação, né, que foi reestruturada, ampliada em dezembro agora de 2024, e agora, né, o cenário do governo federal restringindo o uso dos celulares no ambiente escolar. É importante lembrar que é uma restrição, né, que existe, sim, uma permissão de uso para fins pedagógicos, mas, claro, gente, tudo tem que ser dialogado, principalmente nessa semana, né, quando os professores retornam, antes de retornar com os seus estudantes. É muito importante isso ser um assunto da pauta. Como é que a escola vai se organizar com isso? Porque, lamentavelmente, isso no mundo inteiro já se tornou um assunto de uma pauta, né, para se tratar. Inclusive, mais para frente, a gente vai até comentar uma reportagem recente do portal UOL, que fala que 1 em cada 4 países proibiram a utilização, né, alguns diferentes dos outros, né, mas, enfim, existe essa proibição porque se tornou um caso de saúde pública, né? Então, tem uma questão aí que é vista pelas pesquisas, pelas autoridades, pelos especialistas, de desintoxicação do estudante, né? Dele entender, dele diferenciar o uso pedagógico daquele uso que normalmente se faz em sala de aula, que é o entretenimento, né? Que é o professor se sentindo solitário, e aí a Gleice, que dá formação para professores também, relata que às vezes tem professores que no segundo bimestre chegam para ela já esgotados, né, já chegam entristecidos, já chegam muito desmotivados logo no segundo bimestre, porque não se sentem acolhidos também pelos estudantes que estão de corpo presente, mas acabam se distraindo com essa tecnologia. Então, esse cenário aqui, a gente colocou, né, que os celulares eles estão proibidos no ambiente escolar, né, e foi uma legislação que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora, na última segunda-feira, e não basta, como a Gleice falou super bem, não basta proibir. É assim, é o primeiro passo das autoridades, e também não basta só as autoridades proibirem. As autoridades, elas têm que disponibilizar toda uma infraestrutura no sentido de acolhimento do professor, de acolhimento do estudante, de entendimento de como será essa lei. Não é simplesmente falar, olha, a escola vai ter autonomia, mas também guiar, direcionar. Me parece que isso, há uma proposta do Ministério da Educação para isso, não é só a proibição, e é de extrema importância que isso seja discutido antes dos alunos chegarem, como que isso será feito, para que a gente consiga efetivamente estabelecer o que a Gleice e o Júlio falam tanto, de uma conexão com os estudantes, uma conexão produtiva, de desintoxicar desse ambiente que pode ser produtivo, mas que os nossos estudantes precisam aprender a como fazer isso.
É isso aí, gente. Esse é o cenário, então, né, que nós temos aí, né, dessa lei que realmente foi aprovada agora. E como o Alisson disse bem, agora o que fazer e como fazer no operacional da escola, né? Acredito que a partir da semana que vem, que é o meu caso, eu volto para a semana de planejamento aqui na instituição onde eu atuo. E uma das grandes pautas, né, com os mais de 40 professores que nós temos ali na instituição é como fazer, né? Como que a gente vai fazer para operacionalizar tudo isso, tá? E aqui, esse momento também, gente, é para a gente realmente refletir a respeito disso e talvez, para a semana de planejamento de vocês aí, na instituição de vocês, vocês possam trazer as opiniões discutidas aqui nessa live para poder ajudar aí nesse processo, tá? Então, eu acho que é isso para essa questão do cenário. Então, teve professores aqui perguntando, né, a respeito do que é da proibição. Então, nós falamos aqui a proibição do celular no ambiente escolar, tá? Então, tá aqui projetado, tudo bonitinho, até para não ter telefone sem fio, né, no caso aí, para ficar tudo certinho, tá? E a gente pode avançar para o segundo slide aqui, tá, o Alisson? E aí, vamos aprofundar um pouquinho mais aí, pessoal, vão colocando aí as suas observações. Eu estou separando aqui, vão digitando, eu estou separando aqui para depois, no momento oportuno, colocar aqui na tela, tá bom? Então, eu acho muito legal, o Alisson vai colocar rodar um videozinho aqui, pessoal, de 2 minutinhos, tá? Para que vocês possam ver, é um videozinho até um pouquinho mais antigo, mas que tem tudo a ver com essa contextualização, tá? Eu vou pedir para ele executar o vídeo aqui, eu vou colocar em tela cheia aqui para a gente poder assistir. Rapidinho, Júlio e Gleice, só para contextualizar, o vídeo é do Steve Cutts, né? Tá. E Steve Cutts é um cineasta norte-americano e o vídeo trata justamente de uma situação, foi feito há 7 anos, se não me falha a memória, e o título desse vídeo é Are You Lost in this World Like Me? Quer dizer, você está perdido nesse mundo como eu? Ele está sem áudio, pessoal, fiquem tranquilos, aí a gente não pode colocar na nossa apresentação, mas na disponibilização vocês vão ver e vão se identificar muito com o que nós vamos apresentar a partir de agora. Vamos lá.
Bacana, né, gente? Bom, Ui, pesado, né? Nem, nossa, mas, enfim, né? É bom para a gente contextualizar, né? O pessoal está colocando aqui, ó, vídeo super atual, preocupante, né? Tá falando aqui, ó, está uma polêmica grande, né? Ok. Pessoal aqui, o professor Aldinair colocou aqui, tá, não, professora, desculpa, professor. Falou, tá sem áudio. A gente não colocou por conta de direitos autorais, tá? Geralmente o YouTube ele interpreta, ele derruba a live, enfim, é muito delicado isso também, né? Então por isso que a gente deixou sem áudio aqui. Mas depois que a gente disponibilizar para vocês, vocês vão ouvir com áudio. Tem uma trilha sonora no fundo que é bem legal, tá? E, então é isso. E isso é legal até para levar para a sala de aula, tá, gente? Para mostrar para os alunos, dependendo da faixa etária, é legal mostrar, tá? Então vamos lá. Professora Gleice, por favor, seus comentários aí com relação a esse vídeo, por gentileza. nossa, eu não conhecia, Alisson, nossa, muito, muito, muito importante, muito interessante. Abre a cabeça explode, né? Se for vamos usar o emoji da cabeça explodindo. Uhum, Eu acho que, como eu já tinha falado, né? A gente precisa saber usar o que a gente tem. E a gente tem uma questão na nossa sociedade, é que a gente está perdendo a mão da nossa própria existência e relação dentro dessa sociedade. E aí a gente vai para várias camadas e aí a gente chega na camada do uso do celular, assim como a gente tem outras questões, mas aqui a gente está falando do celular. Então, a gente hoje percebe exatamente isso, o que o filme colocou, né? Você vai no restaurante e as pessoas estão todas no celular. Você tem uma mesa, e as pessoas estão todas no celular. Uma amiga minha postou fez um stories, ela tem 3 filhos e tinha mais uma criança, e ela falando assim, é, crianças de férias em casa, e as crianças estavam cada uma no seu celular, que né? coisa. Então, eu falei, e ela postou tipo normal aquilo. Então, as pessoas estão naturalizando o fato de todos estarem no celular e pararem de interagir. Antes de ontem, né, eu comentei com a minha sobrinha de 15 anos sobre essa nova lei, ela falou de jeito nenhum. Né, eu falei assim: "Não, mas agora é lei". E ali eu vou fazer o quê no recreio? Eu falei: "Você vai conversar, você vai né, conversar, mas eu não pertenço a nenhum grupo, nem a um grupo, nem a um outro". Eu falei: Olha "Você aí. não pertence a nenhum grupo, porque você não está interagindo com as pessoas, porque você fica só no celular". Então isso é uma questão que as escolas precisam olhar, né. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Uhum, Eu sempre tive restrições com o celular na minha sala de aula. Eu sou professora do primeiro segmento, então isso também já me coloca num lugar que facilita. Eu dou aula para criança, né. uhum, Então, mesmo quando eu estou no sexto ano, que aí já são um pouco, né, um pouquinho maiores, porque aqui no Rio a gente pode dar aula para o sexto ano, existe um sexto ano carioca, então eu já dei aula nesse sexto ano. Eu sempre tive uma conversa com os estudantes e com os responsáveis sobre a questão do uso do celular, e ele é usado por questões pedagógicas. Fora disso, o celular fica na mochila, então eu já tenho trabalhado com isso. E o que que os meus alunos fazem na hora do intervalo, na hora do recreio? Eles brincam, eles conversam, e eu disponibilizo para eles jogos. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante, né, do que as escolas precisam agora fazer, mas o que as escolas, uma das questões é isso, é estabelecer, espaço e atividades para que as crianças e os adolescentes possam fazer, que não seja, que agora eles não vão mais ficar no celular, se a escola conseguir levar, né, cumprir essa determinação legal, porque isso é uma outra camada, até que ponto a escola vai conseguir cumprir isso. Escolas enormes, com segundo segmento, com ensino médio, a gente sabe que aqui a gente tem professores, né, desses segmentos, e aí a gente sabe que a questão é mais difícil do que com as crianças menores. Então, de onde eu falo, do meu lugar de fala, enquanto professora de sala de aula, os meus alunos brincam e a escola disponibiliza jogos. Jogos de tabuleiro, cartas de Uno, aquele peteleco que eles amam, aquaplay, cubo mágico, aquele jogo de botão, então, perfeito. peão.
Sim, Então a gente constrói jogos e eles brincam, mas eu estou falando de crianças menores. Mas eu conheço muitos professores que, mesmo dando aula para criança pequena, as crianças têm acesso e ficam no celular. E eu já tive questões com os responsáveis de uma mãe se colocar para mim e falar, professora, mas eu quero que a minha filha use o celular, porque se tiver alguma coisa acontecendo errada na escola, na sala, eu quero que ela filme. Aí eu falei, mãe, então vamos sentar e conversar. Porque se tiver alguma coisa errada acontecendo, ou eu estou fazendo erro, ou eu não estou vendo o erro. E a relação que a gente precisa ter é de confiança. Eu fico 8 horas com a sua filha, que eu acredito ser um bem precioso para você. Então, se você não confia em mim, você está me conhecendo, porque isso era no primeiro bimestre, eu preciso que você me conheça, que você me dê esse voto. Mas se você acha que a sua filha precisa estar com o celular para me gravar, a gente precisa agora ir na direção e a sua filha precisa ir para outra sala, porque não dá para a senhora ter uma criança numa sala que você não confie na professora. E aí ela falou, não, não foi isso que eu quis dizer. E aí a gente começou a dialogar e as coisas, né? Ela entendeu por que do não uso do celular. Porque aí também tem isso, gente. A gente precisa conversar com os responsáveis e com as crianças e explicar o porquê. Não é porque eu não quero e pronto. É porque o uso do celular, quando não é pedagógico, ele desconcentra, ele desmotiva, ele desconcentra. Eu estou falando e a criança está ouvindo música, ou a criança está ouvindo uma outra, né, coisa, no TikTok, né, que é o que eles sim. adoram, eles não estão me ouvindo. Eu preciso que eles estejam ouvindo. E aí a gente vai falar, acho que mais para frente também, o quanto Uhum. que nós, professores, vamos precisar olhar para as nossas aulas. Né, que aí eu acho que o Alisson vai, né, poder falar um pouco mais também sobre isso, porque é uma expertise nesse assunto, o quanto as aulas vão precisar ser mais participativas, né, e trazer Perfeito. o aluno para o lugar de protagonista, porque a gente já precisava estar fazendo esse caminho, mas o celular estava ali, Uhum. competindo com a gente. Agora a gente tem, Uhum. mais uma questão para trabalhar, que é a gente agora está respaldado com relação à lei, eu acho que a lei respalda o professor para isso. Por outro lado, ela não dá ferramentas para o professor fazer isso. Eu acho que a gente vai, né, aprofundar nessa live, e aí é umas coisas que eu quero falar, e eu já vi que o professor Elber, né, que Uhum. estava aqui, ele já Isso. até ele colocou aqui, porque agora a gente tem Uhum. muita gente falando, mas ele colocou Sim, a importância de trazer todo o corpo da comunidade escolar para participar dessa discussão. Depois eu queria até aprofundar mais nisso, mas eu vou passar sim. para o Alisson para a gente ouvir o nosso querido Alisson. Vamos lá, gente. Eu tô tentando separar aqui os comentários e perguntas também, tá, pessoal? Tô colocando estrelinha aqui para a gente poder trazer depois, tá? De uma vez só, mas a gente pode. Vão comentando também, fiquem tranquilos, tá, gente? A gente não tem um roteiro aqui, mas é bom que a gente comente a respeito dos conteúdos. Pode ficar à vontade, Alisson, por favor. Obrigado, Júlio, Gleice. Mas é realmente muito importante que haja esse planejamento antes dos estudantes, planejamento com os gestores, da conversa do corpo docente com os gestores, com a comunidade escolar, como disse bem a Gleice, para entender como é que nós vamos fazer essa articulação para que não seja uma lei que não pega, mas para que seja, assim, um momento de fala, um momento de escuta, um momento de conscientização dos nossos estudantes também, que é para eles que nós estamos trabalhando, porque, lamentavelmente, isso intoxicou os nossos estudantes e isolou eles da sala de aula, eles não têm ainda essa consciência, né? Então, é importante esse primeiro passo dessa legislação, mas, a partir daí, o que será feito, como o professor Herbert colocou, toda a questão da comunidade escolar tem que ser envolvida nisso, porque é uma questão de cultura escolar. Quando a mãe chega para a professora Gleice e diz assim, professora, a minha filha precisa controlar o que está errado em sala de aula, né? Isso precisa ser conversado, a mãe precisa entender, né, que, claro, ocorrem algumas questões polêmicas em sala de aula, mas que a função da escola é propiciar um lugar seguro para o estudante.
né? É fundamental que a comunidade escolar confie no trabalho do professor e, se tiver dúvidas, né, ela pergunte ao professor, agende uma reunião, porque é o que eu falo sempre para os responsáveis dos meus alunos. Nós estamos com o mesmo objetivo. A gente não está para brigar, a gente não está para discutir, a gente está para construir uma educação de qualidade para que os nossos estudantes brilhem cada vez mais, tenham sucesso. E eu queria só fazer um comentário, pessoal do chat, aqui às vezes eu estou virando, porque eu estou com duas telas, né? Então, a professora Deise Guerra colocou assim, vídeo super atual, preocupante, o Aldinair, né, Aldinair Valentim, muito forte, o Fernando Guariento, né, meu irmão, tudo bem, Fernando? Boa noite, triste realidade, é verdade, ele faz até uma recomendação de livro, né, muito legal aqui, Fernando, obrigado pela participação. Tá falando, o Herbert fala do envolvimento de todos os segmentos, isso é fundamental. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Fernando Guarento diz assim, recomendo um livro de um grande amigo que trata desse tema. O Fábio Nutti Pereira, Assuma o Controle das Suas Telas. Porque é algo que se tornou aí uma questão de saúde pública, inclusive. Não é só o e é importante destacar também, eu li um comentário na reportagem do UOL de segunda-feira, é uma reportagem que fala sobre o celular proibido nas escolas, da Ana Paula Bimbati e do Lucas Borges Teixeira, e acabei lendo, o Cortella fez um comentário, o professor Mário Sérgio Cortella, todos conhecemos, e disse assim, olha, isso não deve só ficar na conta do professor, né? Tem que ser um assunto e um tema discutido e com todas as ações aí de toda a comunidade escolar. A comunidade escolar precisa entender que nesse momento é um processo de desintoxicação, né? Então precisa se entender que é uma restrição, o celular ele vai ser permitido em casos de força maior, como alunos com necessidades especiais, e tudo isso depende do quê? Do diálogo entre a comunidade escolar, de um bom planejamento do professor, dessa conversa, desse acolhimento, né, de todas as partes, porque nós estamos com o mesmo propósito. Sim. Legal, pessoal, muitos comentários aqui, agradeço, né, os comentários que vocês estão colocando aqui. Estou tentando organizar aqui para poder deixar na tela algumas coisas que já estão sendo discutidas, comentadas, então, e que vai de encontro aqui ao que a gente está comentando, tá? Então, só para poder fechar aqui um pouquinho essa questão do nosso terceiro slide aqui, né, falando aqui um pouquinho do que a professora Deise colocou aqui, né, a questão do celular não é só distração, né, existem aí as filmagens sem contextualização que os estudantes realizam. Eu vou falar aqui um exemplo meu que aconteceu no começo do ano passado, em que alunos foram para o banheiro e tiraram fotos, né, inadequadas, fizeram stories, né, de ambiente e também de conteúdo inadequado, né, acontece, infelizmente, né, prática de bullying também, né, que a gente sabe, né, e ridicularizar os colegas e até os professores. Então, isso é uma coisa que eu não me contaram, eu presenciei isso na escola, né. Então, se acontece na minha escola, acontece em qualquer contexto, tenho certeza disso. Então, essa questão do celular, realmente, eu concordo tanto com a professora Grace quanto também com o Alisson, esse momento de confiança de famílias e escola, né, de ambiente escolar, e também a questão da gente ter essa desintoxicação dos nossos alunos mesmo. É o momento de proibir? Acredito que sim, né, porque a gente precisa baixar essa poeira, gente, está tudo muito ardido, muito inflamado, né? Então, eu presenciei o ano passado também, falta de respeito com o professor querendo que o aluno saísse do celular, então teve até palavras de baixo calão também no ambiente da escola. Então, assim, então não dá, a coisa perdeu o controle, então realmente tem que tirar, né? Para a gente poder discutir como que vai ser tudo isso, tá? Então, eu acho que sim, é o momento, né, de se fazer isso, para que a gente possa refletir mais como que a gente vai tocar tudo isso, tá, gente? Vão colocando aí as dúvidas, perguntas e também comentários, obrigado aqui, eu vou separando aqui, tá? Vamos lá para a nossa tela aqui, deixa eu voltar aqui a nossa tela. Olha só, jogos de azar em sala de aula, né? A gente
acredito que cada um aqui que está, desses 67 professores que estão aqui nos assistindo, eu acho que cada um pode contar aqui um pouquinho, né, do que vivenciou isso, né, o nosso querido, né, querido entre aspas, só para ser educado, né, Tigrinho, né, e todos esses bets da vida aí que estão aparecendo aí, que vocês vão me desculpar, mas eu não concordo em nada com isso, sabe, eu acho um absurdo essas questões, né, então a gente vê aqui na TV aberta, a gente vê em camisa de time de futebol, a gente vê, gente, enfim, né, então, não concordo, não gosto, dispensa comentários, né, porque a gente não tem que gostar dessas coisas, mas vamos falar a respeito disso, tá? Vamos lá, professora Gleice, por favor, seus comentários aqui. Não, e é assim, Júlia, é bem o que você acabou de falar, né? Tem hora que você tem que falar, parou, porque nós somos os adultos, né? Nós somos Exato. na relação, na escola, a gente tem uma relação dos professores adultos, qualificados, preparados para estar ali, né, naquele papel de professor. Qual é o nosso papel, né? É o mostrar, é o guiar, é o liderar, né? E aí eu não estou falando de autoritarismo, tá, gente? Eu estou falando do professor exercer a sua autoridade. E isso aí é uma outra discussão, né? Porque a gente vai aprofundando, porque o professor está tendo muita dificuldade, a gente tem a questão da disciplina muito forte, e essa legislação, ela vem realmente para dar suporte à gestão da escola e ao professor. Então, o professor não vai mais bater boca com o adolescente do ensino médio, do segundo segmento, porque ele está usando o celular e o professor querendo exercer a sua autoridade e falando, na minha sala eu não quero. Agora, o professor tem um respaldo legal. E se o aluno está usando o celular, ele está cometendo um ato infracionário, porque ele é menor, né? Mas ele está descumprindo uma lei. Então, cabe à gestão da escola se posicionar e apoiar o professor nessa questão. Perfeito. Porque a gente, né, no processo de formação, os professores que vêm do segundo segmento, o celular é a maior questão da indisciplina, né? Então, eu tenho um processo de formação para lidar exatamente com o comportamento, e o que eu recebo são professores adoecidos, como o Alisson falou no início, professores principalmente segundo segmento, ensino médio, porque os estudantes simplesmente não respeitam, os estudantes não participam e ficam no celular o tempo inteiro. E quando o professor tenta fazer uma atividade com o uso do celular, um colega professor colocou aqui no chat, o aluno não consegue ter esse controle e ele vai usar o celular para outras coisas. Com relação ao jogo, não tem nem o que se discutir. É assim, não tem. Como é que você vai? O jogo já não é uma questão, enquanto sociedade, que teria que estar acontecendo, né? Aí a gente entra nessa discussão também do quanto que a internet está virando um espaço, né, Marlboro, sem lei, cada um faz o que quer, cada um vende o que quer, apresenta o que quer, cria a história que quer, e você tem as pessoas ali sendo influenciadas. Teve um outro comentário aqui também, que o colega, foi o Tiago, falou sobre os influencers, né? Então, esses influenciadores que estão influenciando o quê? Né? Porque ainda tem isso, a gente está falando de adolescente e o cérebro do nosso aluno, esse que deixa a gente cabelo em pé, que afronta, ele está com o cérebro em processo de formação. O nosso cérebro vai se formar por volta dos 25, 26 anos, segundo a neurociência. Então, se você tem os adolescentes em processo de formação, ou seja, eles estão se encontrando psicologicamente, emocionalmente e olhando para a questão cerebral, sendo influenciados por pessoas que estão levando para questões como a questão do jogo. Então, eu acho que a escola vai ter que realmente se posicionar. E a gente tem ali ferramentas, eu acho que são duas questões, que gente, como numa sociedade, alguém citou Foucault também, né? Você precisa ter limites, e esses limites precisam ser claros, esses limites precisam ser pontuados e eles precisam ser respeitados. Ponto final. Quando eu era criança, minha avó falava não, e eu falava, por que não? Ela falava, para você saber que o não também existe. Acabou. Né? Eu sou adulta, eu sei por que eu estou falando não. E não tem que ficar também explicando por que você está falando não. Não pode, existe uma legislação e não pode.
Agora, a gente tem o outro lado, que impor também, de uma forma autoritária, vai criar uma resistência muito grande. Montessori falava isso, né? Tudo que vem imposto gera resistência. Então, é como se fosse cirúrgico. A gente precisa delimitar o limite, sim, e nós somos os adultos e a gente sabe o porquê, e eles não têm essa visão, mas a gente não pode usar de força autoritária. A gente precisa exercer a nossa autoridade, né? E aí a gente precisa trazer esse aluno e dar a esse aluno, né, o espaço para ele participar dessa gestão. E isso, gente, não vai ser fácil, até porque eles não estão acostumados com isso, e a gente tem uma questão que é do vício. Porque Perfeito. a gente pode ter alunos no ensino médio, segundo segmento, viciados no jogo, mas a gente também sabe que eles estão viciados na tela. E é um vício. A própria legislação, essa agora federal, ela abre espaço para esse tratamento, né? Que tem até um nome que eu esqueci, que é a pessoa que fica dependente em tela. Então, Uhum. essas pessoas vão precisar. A lei prevê que a escola tem um espaço de escuta ativa, que a escola dê atendimento ao professor e ao estudante, porque eles vão sentir. Porque assim como você tem um usuário do álcool ou de uma outra droga, e quando ele para de usar, o corpo dele vai ter uma reação a isso, os estudantes vão ter essa reação quando eles não puderem usar o celular. Então, a gente também precisa, a escola vai precisar ter um apoio da área também da saúde. E aí a gente sabe que aí na grande maioria das vezes é mais difícil, mas a gente vai ter que ter. Se a gestão falar, não vai usar o celular, realmente a gente né? Se alguém fotografar, a gestão vai ter que responder, porque tá saindo fora de uma legislação, que é uma legislação nacional, federal. Não pode e esse aluno começar a ter um ataque porque não está usando a tela, porque ele está viciado em tela, como é que o professor vai lidar com isso? Qual é o apoio que o professor vai ter e a escola vai ter de outras áreas para poder lidar com essa questão, né? Até mesmo como é que eu faço se o adolescente falar, vou continuar com o celular? A gestão faz o quê? Né? Toma o celular, impõe a sua autoridade, e se o aluno começar, vai ter que partir para esse lado, em alguns casos. Mas eu acho que isso tem que ser exceção, né? Não é regra, tipo, vamos tirar e acabou, e agora eles vão ter que aceitar. A gente vai ter que patinar nesse gelo para encontrar. E aí é cada um na sua escola, porque a minha realidade da minha escola é diferente da do Júlio, é diferente da do Alisson, é diferente do professor Elbert, que é diferente da professora Cleomides. A gente vai precisar fazer isso no seu próprio território. Isso aí. Alisson. Ótimo. Vamos lá, Alisson. Obrigado, prof. Eu estou colocando aqui na tela, pessoal, conforme vai surgindo o tema, eu estou jogando aqui, tá? Obrigado pelo pessoal que colaborou. Falou aqui, ó, é nomofobia, tá? Nomofobia, tá? O nome da... E eu pesquisei aqui rapidamente aqui no Gemini, para variar, né? Ele me trouxe aqui a síndrome de dependência de telas, também conhecida como transtorno de dependência de tela, SDD, né? Comportamento viciante em relação a dispositivos eletrônicos, tá? Então, só para a gente poder dar um pouco de conceito aqui também, Teixeira. Vamos colocando aí. Desculpa, Alisson, por favor. Vamos lá. Não, imagina. Aproveitando aí, agradecendo a professora Deise e a professora Juscelia, que colocaram aí a definição, né? E realmente isso ocorre em sala de aula, e isso é extremamente preocupante. Também tive, e tenho alguns alunos, e eles falam, né, do 7º ano, por exemplo, no ano passado, do 8º ano, eles falam, professor, olha, parece inacreditável. Quando o professor ouve, porque é uma realidade completamente nova, né? E quando você pensa que é só uma distração, além, isso se torna um vício, né? E eles estão perdendo dinheiro, e muitas vezes a família não está sabendo. Isso é muito preocupante. Então é importante que a gente observe, coloque os limites, comunique a gestão,
chame os responsáveis para conversar, porque muitas vezes eles estão nesses sites, o responsável nem faz ideia de que eles, além da questão do vício, né, estão perdendo dinheiro que muitas vezes não é nem deles, né? Aqui no chat nós temos comentários bem bacanas, continua comentando, não esquece do like, chama mais professores para nossa para esse bate-papo bacana, né, e para o canal do professor Júlio e da professora Gleice também. A Jussiara está falando o seguinte: acho que o maior desafio é fazer os responsáveis ajudarem a fazer com que os educandos habituem-se a usar o celular para adquirir algum tipo de conhecimento. Então, é esse convencimento, né, é esse diálogo, essa escutativa que também precisa ter por parte dos responsáveis de que nesse momento é necessário, o celular ele pode ser usado de maneira pedagógica, de maneira planejada com o professor, com os gestores da escola, em momentos específicos, e é importante que o aluno passe a entender também nesse diálogo, nessa conversa, de que nós não estamos, como diz o Júlio, né, endemonizando a tecnologia, muito pelo contrário. A gente é super a favor da tecnologia, mas se tornou uma questão de saúde pública, né? E não é só no mundo, tem aqui anotações de um relatório global da Unesco, né, de monitoramento da educação, que diz que países como França, Espanha, Grécia, Finlândia, Suíça e México voltaram atrás desse super avanço porque as crianças, os adolescentes estavam usando excessivamente as telas. Então, isso é muito preocupante. Os jogos de azar estão presentes aí, e muitas vezes as famílias não sabem, ou se sabem, isso precisa ser comunicado às famílias e dito que a escola é um lugar de aprendizado, é um lugar de conversar, é um lugar de entender limites e de que as pessoas saibam o papel de cada um dos atores, né? Tem aqui a Adriana Montanier: alunos só falam desses jogos e já vi bilhetes relatando que dormem das 3 da manhã para uma aula que começa às 7 da manhã. Então, tem essa questão da falta de limites, de não ter rotina, né, rotina para estudos, rotina para o uso de telas, e que isso é um trabalho em conjunto com toda a comunidade escolar. O Estude Certo também, que é nosso colega aí das lives da Gleice, né, alunos só virou uma epidemia. Exatamente, é isso. Pessoas se matando, pegando dinheiro com a agiota, a Deise colocando a importância do PPP, do regimento, que precisa ter conhecimento de toda a comunidade escolar, onde se entram essas questões. Então, é exatamente isso, gente. É um trabalho em conjunto, não é só o professor isolado, ou só a lei pela lei. Acho que a partir de agora, que é uma legislação federal, as municipais se adiantaram. São Paulo é o primeiro estado com essa legislação, mas outros estados, como Rio de Janeiro, né, Gleice, também tem legislações. Então, acho que a comunidade escolar, antes de tudo, deve se reunir e dizer assim: bom, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos unir em prol dessa desintoxicação, de mostrar que o celular é importante para o aprendizado, mas guiado pelo professor como fonte de pesquisa e não para o fim que ele está sendo utilizado, que isso é um grande mal que não é específico de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, temos pessoas aqui no chat do Brasil inteiro, mas no mundo. O mundo está parando para discutir sobre isso, sobre como isso afeta a saúde mental de toda a comunidade escolar, gestores, professores adoentados, responsáveis que falam: nossa, o que eu vou fazer com o meu filho? Eu não sei como fazer. Então, é algo para a gente sentar, discutir, trabalhar e tentar transformar essa realidade tão preocupante. Legal. Legal, Alisson, bacana essa questão. Gente, muito do que eu estou lendo aqui no chat aqui tá batendo muito com o que a gente está conversando também. As contribuições estão muito legais aqui, né? Aqui a professora Maria colocou aqui: oi, professora, tudo bem? Agora, direção, coordenação, professores têm que falar uma só linguagem perante a comunidade escolar, que foi que a Gleice comentou, né? Comentou muito bem, o Alisson também comentou alguma coisa nesse sentido também, tá?
E essa questão, gente, eu acho que muito vem da questão familiar também, né? Então, é difícil a gente educar quando a gente tem um comportamento diferente daquilo que a gente fala, na verdade, né? E eu vou me citar como exemplo aqui, o meu filho Joaquim, de 5 anos e meio, tem autismo de suporte 1, né? E teve uma época de pandemia que a gente vivenciou aqui, que todos vivenciaram, e que a gente estava trabalhando em casa, tinha todo aquele cenário desafiante, e a gente, por vezes, a gente dava o celular para ele ficar ali, mais ou menos, mas mesmo assim, você vê como Deus é perfeito, né? Ele não se distraía com a tela, né? E que isso deixava claro para a gente, né? Que a gente precisa ter momentos de que a gente fazer isso. É muito desafiante, não estou romantizando, tá, gente, aqui, mas esse período de janeiro aqui mesmo, é o momento que eu estou mais saindo com meu filho, porque eu estou deixando o celular de lado. Em muitos dos momentos da nossa rotina aqui de janeiro, né, que a gente está aqui de férias em casa, né, eu por ser professor e ele por estar em período de férias escolares também, então eu tenho deixado o celular mais de lado para poder estar mais com ele, e estar de verdade mesmo, não ficar lá no parquinho, deixar ele brincando lá e ficar no celular, não, interagir com ele, né, e eu acho que melhor forma mesmo é realmente a gente ensinar pelo exemplo, né, pelo exemplo mesmo, a gente realmente deixar um pouco de fora, um pouco mais afastado, né? Não trago mais o celular para a mesa de jantar, eu venho, eu converso com ele, eu fico com ele mesmo, entendeu? Então, acho que, por exemplo, a gente consegue melhorar muito esse processo, tá bom? Vamos passar agora, pessoal, vamos colocando aí, vamos passar agora para o próximo conteúdo aqui da nossa live, né, que são desafios professores de lei de proibição. Era esse daqui, é esse, né, na verdade, né? Tá certo, é isso aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho de distração e desmotivação, comunicação e acessibilidade, falta de ferramentas digitais. Vamos lá, professora Grace, então, comentando um pouquinho. Eu sei que a gente já deve ter tateado alguma coisinha ou outra aqui, tá? E a gente pode ser um pouco mais, como é que fala? Se vocês quiserem, um pouco mais ao ponto aqui, tá? Às vezes ressaltar alguma coisinha, a gente já passar para o próximo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Eu vou aproveitar esse slide e trazer a fala que você destacou, da Maria, né? E tem Uhum. o Cássio, que ele colocou aqui, que já teve alunos fazendo live no Instagram durante a aula. Eita. Então, é importante que a comunidade realmente fale, né? E a gente já tem isso, que é uma questão. A gente sabe que muitas vezes o professor tem uma postura, o outro colega tem outra e a direção tem outra. Eu acho que o que as escolas precisam começar a ter, e elas já deveriam fazer isso, independente dessa legislação, é trazer como uma prática os círculos restaurativos. Né? Quando eu presto consultoria em escolas, e eu presto consultoria por comportamentos inadequados, porque é isso com isso que eu trabalho, eu já proponho como uma prática que a escola crie círculos restaurativos. Por quê? Porque a gente precisa restaurar o papel da escola. Né? A escola tem a questão da violência, a história tem a questão do bullying, a escola tem a disciplina adoecendo os professores, a escola tem a dificuldade de comunicação, escola de um lado e família do outro. Teve uma professora colega que colocou a importância da família estar junto, e a gente vai trabalhar isso com o estudante, e a família está para o outro lado. Então, a gente precisa criar círculos restaurativos. E o que é isso? É estabelecer rodas de conversas, grupos focais com temas geradores propostos por essa comunidade que vai ser convidada a participar, que são os responsáveis, que são os estudantes, que é a comunicação, a comunidade escolar. Pegar esses temas geradores, né, que a gente está trazendo de Paulo Freire, e a gente discutir isso. Então, a discussão temos uma legislação, a gente não vai poder mais usar o celular, a escola precisa cumprir isso, porque a escola é uma instituição, então ela não pode desrespeitar uma legislação, né? E aí, como a gente vai fazer para que o nosso ambiente fique um ambiente favorável ao cumprimento dessa lei? E vamos ouvir o que os adolescentes têm para falar, né? E aí, a partir daí, as escolas, cada uma no seu território, com a sua realidade, vai propondo ações. E aí, com relação à questão que o colega falou do ambiente, né? A família, isso que o Júlio falou, a gente sabe que as pessoas estão viciadas. Esse vídeo mostra isso. Então, se o estudante fica até as 3 horas da manhã no celular,
é porque tem uma família sendo disfuncional, sendo omissa. Mas quando a gente trabalha o ambiente da escola, o jovem, o adolescente e a criança, ela começa a entender que naquele ambiente ela tem questões que é diferente da casa dela, né. Então, muitas vezes, a criança tem um comportamento na minha sala de aula que não tem em casa, e a mãe me perguntar: "Por que que aqui ela faz isso e eu não consigo fazer isso?" Porque o ambiente que eu estou preparando na minha sala de aula é diferente do ambiente disfuncional de onde a criança está. Ela consegue mudar essa chave, né. A gente tem a pirâmide de Dildes, que ele coloca exatamente isso. Você tem na base da pirâmide o ambiente, depois você vai trabalhando o comportamento, as crenças, os valores, a individualidade, a espiritualidade, ou seja, o ambiente é a base. Então, nós, professores, junto com a gestão escolar, falando a mesma língua, como a nossa colega sabiamente colocou, precisa trabalhar esse ambiente, essa base, e aí trazer os estudantes para isso. E aí, a gente usar essa ferramenta a nosso favor. Mas eu acredito que antes da gente começar a usar o celular a nosso favor, a gente primeiro precisa, tirar esse vício, porque eles estão viciados na tela, independente se é no jogo ou não, se é no TikTok, se é no vídeo, se é para assistir alguma coisa, eles estão viciados. Então, se a gente não tiver certeza de que eles já superaram isso, toda vez que você propor uma atividade com uso de celular, eles vão acabar fazendo outra coisa do que aquilo. Então, aí a gente vai ter que trabalhar muito as habilidades socioemocionais, que também é uma questão que a gente traz muito, né, eu e o professor Alisson e o professor Júlio, os alunos precisam trabalhar o professor precisa trabalhar com os alunos as habilidades socioemocionais, porque o aluno precisa ter autogestão e autocontrole, porque a gente, esse controle de turma, como é que a gente vai conseguir controlar os 38? A gente não consegue controlar, a não ser que a gente amarre, né? Vai ficar um tal de pega celular e leva celular, isso vai acontecer. A gente sabe que vai, né? Leva para a direção. A colega falou: na minha escola já não pode. Quando aparece, a gente recolhe, leva para a direção e o responsável vem pegar. É isso, né? E vai continuar acontecendo isso. Mas a gente precisa, paralelo a isso, trabalhar as habilidades socioemocionais para que eles comecem a desenvolver isso. E aí, gente, é um passinho de formiguinha. Alguém colocou aqui, a situação está difícil, tá difícil, né? E a gente vai buscando ferramentas, usando esses espaços, trocando, como a gente está trocando aqui nessa conversa, isso aqui dá uma roda de conversa, dá uma fila de conversa, né? Porque o chat está em fila, mas é isso que vai fazer com que a gente tenha insights e que a gente consiga levar algumas questões, propor essa discussão dentro da nossa sala de aula. E eu não vou falar mais nada, agora vou ficar só ouvindo o Alisson. Pelo amor de Deus, prof, não, você está dando uma consultoria para a gente aqui, né? Então, essa questão dos círculos restaurativos, gente, então, são ferramentas, né? A professora colocou aqui, a professora Deise colocou, né? Assembleias estudantis é interessante, né? Então, são ideias que eu estou falando, gente. O objetivo da live é gerar insights para vocês, reflexões para a próxima semana, para que vocês levem isso em pauta, tá? Vamos lá, Alisson, desculpa. Uma live só é muito pouca, né? Tem muito assunto para dar e vender. Mas é justamente isso com que a professora Gleice, o professor Júlio abordaram muito bem, e a questão das habilidades socioemocionais, a utilização dessas ferramentas em sala de aula, que são só ganhos para o professor, e a partir de então que o estudante possa ter a autogestão, a autorregulação, e a partir daí entender também sobre a cidadania digital. É o que eu disse, nesse momento ele não tem ainda a consciência, né, plena do uso benéfico do celular. Então, o trabalho mesmo de formiguinha com as habilidades e as ferramentas socioemocionais, a educação digital para que ele entenda que ninguém está querendo a destruição das famílias, está tirando a autonomia das famílias, nada disso. Na verdade, o que nós queremos é o uso consciente e a relação entre as pessoas, né? Então, isso é demais de importante. Muita gente aqui no chat, né? A professora Juraci colocou: acredito que os celulares são ferramentas pedagógicas valiosas
quando utilizado de forma orientada por esses dispositivos, pode sim auxiliar o aprendizado. E é isso, é sobre isso, mas que nesse momento precisou-se uma medida mais radical para desintoxicar, para cortar o vício, e aí, a partir deste momento, o que a escola, o que a comunidade escolar vai fazer com tudo isso? Isso tem que ser muito bem amarrado, muito bem planejado, conversado e dialogado. Legal, bacana. Você, até para a gente ver um termômetro aqui, ó, agradeço o professor Fábio que colocou parabéns pela pauta, né, gente? Coloquem aí para a gente se vocês acham que é importante a gente estar discutindo. E, assim, como o próprio Alisson falou, né, gente? Uma live só não dá, entendeu? Já passamos de 1 hora aqui, entendeu? Mas coloquem para a gente se vocês querem que a gente traga mais desses temas aqui no canal. Eu acho que é muito importante, eu estou muito trazendo essa questão, eu trago muita questão da inteligência artificial, das tecnologias, do desenvolvimento profissional do professor, mas eu acho que o canal aqui é um pouco carente disso também, né, de ter esses momentos de reflexão. Coloquem depois aqui, se vocês querem que a gente traga mais outra live dessa, né, outras pessoas para falar também, especialistas, gente, eu vou dar um jeito aqui para a gente poder trazer essas pessoas aqui, né, tanto eu quanto o professor Gleice também, o professor Alisson, para a gente trazer mais gente aqui, tá bom? Para a gente poder discutir a respeito disso. Obrigado pelos feedbacks aí, é muito importante, tá? Às vezes fala assim, às vezes tem muitos colegas professores, às vezes na sala dos professores, professor, mas a gente vai discutir isso, não vai chegar a lugar nenhum, mas a gente precisa discutir. Se a gente não falar e aí joga para debaixo do tapete o negócio, e a gente está vendo que a coisa não está funcionando, a gente precisa refletir coisas que realmente vai trazer alguma coisa para poder dar uma luz para a gente, tá? Eu recomendo para vocês, pessoal, até para a questão da live aqui, a obra da professora Dora Kaufmann, que dá para vir aqui no canal, né? Inclusive, se ela estiver assistindo, professora, você precisa vir aqui, né? Para não ter telefone para você falar. Na obra da Dora Kaufmann, pessoal, existe um capítulo inteiro falando sobre ética, né? Aqui no caso das inteligências artificiais, mas ela fala um pouquinho de dispositivos móveis também, tá? Então, gente, é assim, é aquele negócio, é o que a gente estava comentando, né? Independente do que a gente está discutindo, a gente está falando do celular, mas poderia ser inteligência artificial, poderia ser, por exemplo, o TikTok, poderia ser o Facebook. Percebam que são ferramentas, então são dispositivos que são utilizados de forma inadequada. Da mesma forma que uma chave de fenda é para apertar parafuso, ela pode ser usada para se cometer um crime, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente está comentando aqui, tá? Então, dentro disso, eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso, né? Dessa questão ética também, né? Do uso do celular. Como que a gente pode trazer para dentro do ambiente escolar a forma correta de se utilizar isso? E é muito importante, como muitos de vocês colocaram aqui no chat, muito bacana, e ainda bem que surgiu muito aqui, né? A questão da família, gente, da família. A família está presente na vida desse jovem, na vida dessa criança, né, desses bebês. Então a gente sabe que desde o berçário lá as criancinhas já estão com aquela tela na frente, tá assim no chão, tá engatinhando e tá botando o dedinho assim no celular, né? Então desde a educação infantil até a pós-graduação a gente precisa de fato disso. E aí eu gostei sempre de trazer essa estatística, eu trago isso muito dos meus alunos, principalmente de ensino médio. Gente, olhe as estatísticas do trânsito. A terceira causa que mais mata no trânsito é o quê? O uso de celular no volante. Então, quer dizer, eu falo assim, professor, então o problema não está dentro da escola somente. Não está dentro da escola. Essa estatística deixa muito claro que a gente está dirigindo e está usando o celular no volante. E aí o seu filho que está no banco de trás, está ali na cadeirinha e está vendo você usar o celular ali na frente dele, dirigindo. E está totalmente errado, entendeu? Então, é muito de comportamento. Quer ensinar, gente, a melhor metodologia do ensino é o exemplo. Né? Não adianta falar, faz o que eu falo, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Isso não cola mais. Ainda mais com a esperteza que tem, né, as nossas crianças de hoje em dia, tá? Vamos lá para o nosso conteúdo. Vão colocando aí, pessoal. Eu estou olhando o chat aqui, tá? Mas vamos lá. Olha, impacto psicológico e emocional, exaustão, frustração, isolamento. Acho que cai como uma luva para você isso aqui, né, professora Grace? Olha só, você até deu uma pincelada já no comecinho aqui, mas comente um pouco mais aí, se você quiser. Não, é isso, né? É o que acontece. Eles ficam isolados. O vídeo do Alisson retratou muito isso, né? O vídeo que o Alisson trouxe.
porque a gente tem as crianças, os adolescentes, principalmente, e a gente viu aqui no chat de pessoas falando de crianças da educação infantil ficando no isolamento, né? E não consegue lidar com a frustração. Então, por isso você tem muita agressividade, então você tem, tá faltando a habilidade social da convivência. Então, o celular, você fica ali no controle. Então, você joga, e aí, quando você perde, você fica irritado, você passa para outro. Aí, você não gostou daquele filme, você passa para outro. Você está sempre no controle. Quando você convive em sociedade e você tem um não, a gente sabe disso. Eles não aceitam não. Os adolescentes não aceitam não. As crianças pequenas não sabem lidar com a frustração. Então vai para a briga, vai para a agressividade, né? E a exaustão. Você tem aluno dormindo em sala de aula o tempo inteiro. Por quê? Porque vai dormir 3 horas da manhã, Pois né? é. Então chega na escola dormindo. Então, esse é o impacto psicológico e emocional que precisa ser apresentado para a família, que precisa ser apresentado para os responsáveis, que a gente precisa olhar para isso, porque a gente sabe, como teve também alguém no chat que falou que tem professor que não consegue, né, dar aula sem estar com o celular na mão, e a gente sabe disso. Já fui prestar consultoria em escola, que o diretor fala para mim, Gleice, a professora chega a tropeçar de tanto que ela anda com o celular na mão. O meu problema está sendo a relação entre os professores, mas, né, os professores estão perdidos também dentro disso. Então, a gente tem os alunos e muitas vezes tem colegas também. Então, por isso a importância dos círculos, né, restaurativos, dessa conversa e da gente se policiar, como você mesmo falou, né, Júlio? A gente Sim. não ficar com o celular na mão. Então, eu entro na minha sala de aula, e aí, na minha sala, eu uso o celular para fins pedagógicos, então, eu uso mesmo para pesquisa, a gente está falando sobre alguma coisa, tem uma ideia, vamos pesquisar no Google, e eu pesquiso no Google, eu abro o computador e eu pesquiso, eu tenho um projetor, eu projeto o que a gente acabou de pesquisar, a gente usa, porque a minha turma é de criança, então isso já facilita, né, tudo, porque não Uhum. são adolescentes do ensino médio, e eu uso para esse fim. Mas a gente precisa entender, né, que quando não é usado de forma sábia, causa essas questões, e aí é uma questão de saúde pública, né? Não é só uma questão da educação, mas é o quanto que isso está atingindo emocionalmente e fisicamente as nossas crianças, os nossos adolescentes e os próprios responsáveis. Então, eu acho que isso precisa ser levado, essas informações e muitas outras. Então, é procurar as inteligências artificiais e fazer perguntas e coletar dados e olhar pesquisas e chegar numa reunião com os pais, traduzindo isso de uma forma que não seja uma reunião cansativa, mas mostrar, olha só, não sou eu, a professora Gleice, que está falando que não quer o uso de celular porque não quer. É porque isso está causando um mal à saúde do seu filho. Vamos conversar sobre isso? E conversar. Tem uma legislação que respalda, mas a gente precisa dessa conversa. Perfeito. Perfeito, Falei prof. mesmo. Excelente. É isso aí. Hashtag pronto, falei. Vamos lá, tem até você falou aqui a professora Yolanda, ela colocou aqui, ó, recomendo Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Obrigado, prof, pela sugestão, É tá? bom Aqui a isso. professora Daisy colocou aqui, ó, brincadeira de rua estão escassas, né, o olho no olho. Sinto que nossas crianças, né, adolescentes, não são felizes, né, no caso aqui, né, então é isso, né, muito bacana. Pode falar, Alisson, desculpa. Como o professor está se sentindo em sala de aula, né? Você vai para dar aula, você quer o olho no olho também na sala de aula com o teu estudante para estabelecer uma conexão e eles estão na tela, né? Então, eu imagino que sim, seja um problema de saúde pública e a gente tem que discutir sobre isso, tem que trabalhar essas habilidades socioemocionais, em consequência disso, a cultura digital, para que os estudantes tenham essa consciência do bom uso das tecnologias em sala de aula, com sabedoria, com limite, né? E a escola também precisa se reinventar, rediscutir, né, o seu modelo. Esse modelo que o Cortella diz que nós temos uma escola do século
passado, retrasado, né, não cabe mais para o século XXI. Né? Todos enfileirados o tempo todo. Então, nós temos ferramentas para como trabalhar isso, como transformar a escola. Né? Você vê a tecnologia avançando, você vê a sociedade avançando e você vê o modelo estrutural da escola igual ao do século XVIII. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser mudado, precisa ser adequado, né? E é de fundamental importância que o professor também se atualize nas suas leituras, no seu processo de formação, não esperar somente uma iniciativa governamental, mas ir atrás mesmo, criar espaços de discussão como esse, né? E fomentar isso na internet, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, porque, lamentavelmente, esse vídeo do Steve Cutts, ele relata muito, não só do que a gente vê e sente em sala de aula, mas de como está a sociedade hoje em dia. Perfeito, Alisson. Vou aproveitar esse momento aqui para comentar alguns comentários aqui, gente. Estou tentando acompanhar, tá? Então, agora você virou contra mim aqui os comentários, né, com relação à quantidade. Então, mas isso é excelente, gente. Vou tentar contemplar todos aqui. Então, uma proposta de resgate da Fundação Social da Escola, atualizando para os nativos da era da informação, né? Legal. Eu coloquei aqui o conceito de cultura digital, tá? Para que a gente possa entender, né, que vai muito de encontro isso que o professor Herbert falou, né, que é o conjunto de valores, conhecimentos, práticas e comportamentos relacionados ao uso de tecnologias digitais. Então, eu acho que muito do que a gente vai encontrar vai ter que ser discutido aqui também, né, de estabelecer essa questão da cultura digital, e toda essa questão de aprendizagem socioemocional, que a professora Gleice falou também. Então, é isso, né? A gente precisa, de fato, trazer isso para a pauta para que a gente possa entender todo esse contexto e tirar o melhor dentro desses mundos aqui, para a gente poder se adaptar a tudo isso que está aí e vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Né? A gente chama isso de tecnologia de uso comum, de uso geral, né, que eletricidade, internet e agora a inteligência artificial e dentro disso os dispositivos móveis vão estar sempre aí, gente, não vão deixar de existir, né, faz parte do mundo, né, não tem jeito, a gente precisa realmente, e a escola, ela não é excusa ao que é o mundo, né, a escola, ela precisa refletir tudo isso, né, a gente sabe que agora é o momento de proibir, sim, precisamos proibir, mas a gente vai estar falando disso aqui de novo em menos de um ano, né? Porque a gente só está colocando debaixo do tapete, só que não vai resolver isso. A gente vai estancar um pouco. A gente precisa falar disso de novo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente precisa estar falando disso de novo, tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Professor Mamão, tá? Aqui é o que foi com o professor Mamão em sala de aula, não é regra, é preciso ter um olhar mais atento sobre isso também, né? A questão do exemplo, né? Que a gente estava falando, né, gente? De dirigir com celular, né, que eu acabei de falar também aqui na minha última fala, né, então seria muito legal dar seguimento a essa pauta, inclusive para acompanharmos desdobramentos, sim, né, eu estou até curioso, professor Fábio, para ver as cenas dos próximos capítulos, né, o que vai acontecer, então daqui um mês a gente vai ter algumas respostas já, porque as aulas vão ter voltado, e a gente vai ver como que tudo isso vai acontecer lá na operação, né, no chão de sala de aula. Né? Então, também os impactos e os efeitos positivos e negativos, mas nesse caso, deixar de lado o celular é ter saúde, concordo plenamente, tá? Vamos lá, pessoal, vamos colocando aí, vou colocar aqui a tela aqui, gente, deixa eu ver onde eu tô, tá, aqui, pronto, vamos lá, adaptação, estamos aqui no praticamente o penúltimo, tá, gente? Vamos lá, vamos colocando aí, então, o pessoal tá aqui ainda, pessoal, deixa o like aí, obrigado, entendeu, por vocês estarem aqui, gente, muito bom, né, pessoal realmente preocupado, isso é muito bom, né, saber que vocês estão interessados nessa pauta, gente, brigadão, viu? Vamos lá, adaptação às novas regras e tecnologia, formação, recursos digitais e integração em sala de aula, que é uma coisa que eu acho que esse slide permeia muito ao principal objetivo do meu canal, que surgiu lá em 2015 e depois ressurgiu em 2020, que vem com essa questão da formação dos recursos e da integração com sala de aula. Vamos lá, professora Gleice, suas contribuições nesse sentido. É o que o colega estava falando, né? A inteligência artificial, o recurso do digital enriquece muito as aulas, né? A gente não pode negar isso. Eu acho que quando a gente avançar
nesse caminho dos estudantes começarem a ter mais autocontrole, entenderem que pode ser usado o celular sim, mas para esse fim, acho que ele tem que ser, que os professores precisam estar se atualizando, né? Eu vou contar para vocês rapidinho uma cena que me fez chorar com os meus alunos. Então, os meus alunos eu uso, né? São menores, já falei, e a gente tem na minha escola que a minha escola é um JET aqui no Rio, é um centro tecnológico. E aí tem uma sala, que é o colaboratório, que é uma sala onde tem umas mesas, são 6 ou 7 computadores, fica uma média de 3, 4 crianças para cada notebook. E eu, na sala de aula, estava trabalhando com eles, eu li para eles um livro do Jardim de Monet. Então, eu sou professora regente, é uma turma de 5º ano, e eu pego alguns livros, e aí eu trabalho muito com metodologias participativas, então eu estava trabalhando os continentes, então eu fui falar de artes, eu estava trabalhando isso. E aí, quando a gente chegou nesse espaço, eu pedi para que eles pesquisassem sobre a história do Monet, alguns dados, eles tinham alguns dados, e é uma turma em processo de alfabetização, porque é um 5º ano que eu estava alfabetizando, então eles não iam conseguir pesquisar muita coisa, porque não estavam dominando a escrita, mas eles tinham algumas informações que eles precisavam para escrever a biografia do Monet. Então, eu estava trabalhando aí a história. E aí eles foram para o Google e, de repente, eles começaram assim num desespero. Tia, olha, onde eu tô? Eu tô no Jardim de Monet, eu tô no Jardim de Monet. Aí o outro, como? Eu quero entrar. Vai no bonequinho do Google, no Google. E aí eles começaram a entrar e eu nem sabia que com o bonequinho do Google, eles conseguiram entrar no Jardim de Monet e andar pelo museu, andar pelos jardins. Eu me arrepio. Gente, eu chorei. Eu ainda falei pro rapaz que fica na sala, eu acho que é menopausa, gente. A gente, depois que chega na menopausa, chora por qualquer coisa. Mas de ver a felicidade daquelas crianças que vivem numa comunidade, numa área de conflito mesmo, gente. Eu preciso, às vezes, são 3 vezes na semana que eu preciso me jogar no chão com eles para a gente se proteger dos tiros no entorno da escola. Então, esse é o espaço onde eu estou, né? E essas crianças, numa alegria, numa felicidade, porque estavam andando no Jardim de Monet, tendo essa possibilidade do sonho, de estar lá, de conhecer, de vivenciar o que eles estavam vivendo, e a gente jamais conseguiria isso sem a tecnologia, né? Então, assim, eu chorei, eu fiquei emocionada de ver a alegria, eu falei, nossa, o brilho nos olhos, a felicidade, né? E aí, pronto, todas as aulas eles querem ir para lá, e eles queriam pesquisar, e eles queriam entrar em outros museus, então o Google, né, que é uma das ferramentas, eu acho que é a mais conhecida, é a mais fácil da gente usar, estava possibilitando essas crianças saírem daquele território e conhecer outros territórios, né? Então, é o uso da tecnologia fazendo os olhos das crianças brilharem e o nosso coração transbordar, porque eu uso muito, né? Eu uso muito do recurso audiovisual. Eu faço toda sexta-feira um momento de vídeo, então eu passo um filme, a gente faz uma roda de conversa, depois eu trabalho todas as disciplinas a partir daquele filme, e aí eu estou começando a usar a inteligência artificial para avançar nas pesquisas sobre aquele filme, sobre aquele lugar, sobre como aquele filme foi escrito. Então, eu estou caminhando, eu tenho também dificuldade em usar, mas cada vez que eu descubro, eu realmente me encanto, e eu acho que a gente precisa avançar para poder levar isso mesmo como uma ferramenta para a gente na sala de aula. Parei. Pode ir, Alisson. Depois eu comento. Vai lá, Alisson. Não, você é breve aí, porque como diz a Gleice, né? Quando chega uma hora de live, nós estamos quase 1h30, né? Então, para não cansar o público também, porque tem mais afazeres, né? Tem descanso. Mas, gente, eu penso que investir na formação dos professores para como lidar com a tecnologia é importante, que está no nosso slide, né? Como lidar com os recursos digitais, mostrar para os nossos estudantes a importância deles também saberem a operacionalização disso e a aplicação na vida real dessa. Por isso que eu falo da educação digital, né, junto com então, no primeiro momento, esse autocontrole, a autorregulação, a empatia, o olho no olho, né? Todos
os conceitos da disciplina positiva aí que eu aprendi com a Gleice, né, das formações dela, e essa integração em sala de aula, o estudante procurar entender o quão importante é a utilização da tecnologia, mas com limite, com sabedoria, para a construção do seu conhecimento. Rapidamente, a Simone Silva, ela faz uma pergunta aqui no chat para nós, né? Como agiremos diante dos materiais digitais e das plataformas que precisamos usar obrigatoriamente no estado de São Paulo? Eu preciso a todo momento usar o celular ou o computador. É exatamente isso, Simone. Eu penso que o professor vai continuar assim, e a lei, ela deixa bem claro que o uso pedagógico ele deve ser abordado aí pelos professores também, não é proibir tudo e voltar ao que era, mas é o uso indiscriminado, isso que eu acho mais importante, né? Porque virou uma questão, se tornou um problema de saúde pública. E aí, essa obrigatoriedade do governo do Estado de São Paulo, eu sou da prefeitura, né, professor da rede municipal da cidade de São Paulo, e é importante a gente destacar que o diálogo com os gestores, né, é fundamental, o diálogo com outros colegas, de entender assim, como que nós vamos operacionalizar isso diante, que é um ponto de discussão na internet também, tantas plataformas que o professor é obrigado, aí o estudante vai falar, não, então não vou usar o Google Sala de Aula, que é uma plataforma incrível e super importante no processo de ensino e aprendizagem, né? E como é que a gente vai construir isso? Por isso que é de toda a comunidade escolar, né? Gestores, supervisores, as pessoas que trabalham nas diretorias de ensino, as secretarias de educação devem discutir isso, e os professores também devem se posicionar, né? Mandando e-mails, entrando em contato com os órgãos superiores, instâncias superiores, colocando justamente isso. Como vão fazer? Se é obrigado e agora tem essa restrição. Né, mas eu penso que um bom planejamento, um bom diálogo com toda a comunidade escolar vai nos ajudar sim, e nós vamos aí tirar um bom proveito, e o nosso grande desafio, que é mostrar para o estudante que ele deve usar a tecnologia com sabedoria, com o uso apropriado, né, Júlio? Né, Gleice? Exatamente. Eu vou pegar aqui, muito bem colocado, Alisson, professora, essa questão aqui, aí eu agradeço a pergunta da professora Simone, que começou lá em cima, né, como utilizar essas tecnologias, e ela colocou num outro comentário dela aqui também, que é essa aqui, ó, fora, né, o apoio da equipe gestora, que ao invés de nos apoiar, culpam os professores por falta de gestão da sala de aula e falta de metodologias ativas, principalmente nos apoios presenciais. Eu entendo essa sua dor, prof, e as minhas comunidades aqui, assim como a da professora Gleice aqui também, tem por objetivo fazer esse acolhimento com vocês, tá? Tenho aí mais de 100 horas de conteúdos aí dentro da minha comunidade fechada, lá da comunidade Liminites, buscando trazer esse acolhimento para o professor, para que ele possa se apoderar, realmente desenvolver a que eu chamo de fluência digital no uso das ferramentas, para justamente você não sofrer desse jeito que você sofre, tá? Então, até para dar pauta para isso, gente, assim, já tive vários, mais de 300 professores aí transformados nessa situação, que estavam nessa mesma situação igual você, professora Simone, e que hoje utilizam as tecnologias, tá, para realmente engajar os alunos. Eu gostaria até de complementar um pouco aqui com a fala da professora Deise Guerra, que ela fala, usar tecnologia na sala de aula não precisa necessariamente os alunos estarem com o celular, tá? Isso é muito importante. Em mãos, que fique claro, tá? E que as tecnologias pedagógicas não estão proibidas, e sim somente o celular sem propósito pedagógico, tá? Você pode inovar em sala de aula, assim como eu aprendi com um grande amigo meu, o professor Fernando Freitas, ele inovava em sala de aula com tampinha de garrafa, sabe, com material alternativo, tá? Eu estou aprendendo a fazer o maker dentro de uma escola com sucata, né? Então, com papelão, com garrafa PET, entendeu? Então, é a forma como você se conecta com esses alunos que realmente vai fazer a diferença, tá? E, respondendo para a professora Simone, fique tranquila, vá no seu tempo, tá? Passo a passo. Ah, professor, só sei usar o editor de texto, o Word lá. Use o editor de texto, mas leve para a sua sala de aula, teste, se permita errar, tá? E baixe a ansiedade com relação a isso, porque a gente é muito cobrado. É família,
é coordenação, é aluno, é não sei o que, a gente sabe que tem um monte de coisa, mas vá no seu tempo, respeite o seu tempo de aprendizagem, tá? Assim como eu estou aprendendo muito com as tecnologias também, com a inteligência artificial, o Alisson está aprendendo, a professora Gleice também está aprendendo, tá? E todo dia a gente aprende, tá? Então, por favor, abaixe o sarrafo um pouco e vá no seu tempo. Eu sei que a gente tem cobrança, eu sei que é desafiador, não estou romantizando, tá? Mas estou falando para você diminuir a ansiedade e ir no seu tempo de aprendizagem, tá bom? E se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, um segurando a mão do outro para poder se ajudar no uso das tecnologias, tá bom? Vamos lá. Aqui, chegando aqui na parte final, gente, olha só, soluções e estratégias de educadores. Então, comunicação aberta, recursos criativos e tecnologia como aliado. Eu acredito que essa aqui, né, professora Gleice, é mais um finalzinho, né? Foi só uma pincelada e partimos aí para a linha de chegada. A gente já falou, né? A gente já trouxe tudo isso daí, né? É o que as pessoas estão falando, que a gente já falou, então tem ferramentas, precisa saber usar, a gente precisa usar a nosso favor, precisa envolver os adolescentes, envolver toda a comunidade escolar e alinhando tudo isso sempre a partir do diálogo. Eu acho que o diálogo é a base do que a gente tem e, principalmente, né, reforçando a sua fala, não colocar mais isso nas costas do professor, né? Então, muitas vezes a conta não fecha e essa conta não é nossa. Então, a gente precisa ter claro isso, que a gente tem os nossos limites, isso não significa que a gente não vai fazer nada, a gente está fazendo, o professor faz muito, né? Mas é isso, cada um respeitando o seu tempo, respeitando o seu território, respeitando as condições em que você está, porque a gente precisa estar bem, porque ninguém consegue levar o outro onde não conseguiu chegar. Então, se o professor não estiver bem, se o professor não estiver calmo, seguro, ele não consegue fazer a transformação que ele propõe fazer, sem romantizar, mas a gente sabe que o nosso papel é fundamental na nossa sociedade, o peso é muito grande e a gente precisa se cuidar. Então, esse espaço que o Júlio abriu é fundamental, é importantíssimo, porque quando o professor coloca aqui no chat que ele está escrevendo, ele está se autorregulando, ele está colocando as emoções, esse escrever no chat não é uma terapia, mas é terapêutico. Então, é importante a gente estar nesse espaço, abrir esse espaço e a gente poder participar disso, porque é você poder falar e você saber que o outro está te ouvindo sem te julgar. Então, eu acho que isso é fundamental em qualquer relação, principalmente na nossa, que a gente passa 8 horas, 6 horas, 16 horas do dia lidando com muitas pessoas, né? E cada pessoinha que está ali também tem a sua história, tem a sua bagagem, tem o seu emocional. Então, o que a professora Simone estava colocando, que o Júlio falou, é muito importante, que a gente saia daqui sabendo que existem todas essas possibilidades e a principal dela é a possibilidade da gente ficar bem, porque se a gente não ficar bem, a gente não consegue levar o ano letivo que a gente tem pela frente. Que coisa linda, gente. Nossa, meu Deus. Que coisa linda de fala. Desculpa, eu estou pensando alto aqui. Mas vamos lá, Alisson, por favor. Fique à vontade. Não, vamos lá. É exatamente isso, né? A Gleice é encantadora, e se você não segue a Gleice, canal Disciplina com Afeto, maravilhosa, super recomendo. A amizade nossa já dura 5 anos, né, Gleice? Júlio também, canal Júlio Passos. E é exatamente isso, é a questão do autocuidado, né? Você tem que estar bem para poder cuidar do outro, para poder entender melhor o outro. Isso é importantíssimo. Aqui no chat, a professora Luciana Benvengo coloca a questão de ter a tecnologia em mãos é uma coisa, saber usar é outra, por isso o empenho do professor em como colocar a tecnologia, né, as inteligências artificiais em sala de aula, a gamificação, isso é super importante para um ensino inovador, para um ensino correspondente ao século XXI. A Geisa Guarinto coloca da valorização dos professores, isso é muito importante, e não só valorizar a questão salarial, que é fundamental, é muito importante, mas valorizar
de uma maneira geral, né, Gleice, Júlio, o quão importante é que as nossas autoridades olhem para o professor em sala de aula, olhem para a saúde mental desses professores, criem espaços de conversa, enfim, invistam na totalidade, na integralidade do professor. O Fábio está colocando aqui, enquanto ensinamos mais aprendemos. Estou lendo uns livros de novas linguagens e tecnologias educacionais do Rodrigo Vinícius Santoria, de muita relevância. E aí, queria aproveitar rapidamente e agradecer você que está aí nos assistindo até agora, né? Quase 1h40 de live. As contribuições do chat tá uma delícia, né, Júlio, né, Gleice? Está incrível a participação. Excelente. É um assunto fundamental e a participação de vocês só enriquece o nosso trabalho. Perfeito. Então, gente, olha, fantástico, né? Agradecer mais uma vez aí, gente, a toda a participação de vocês, né, nesse momento. Eu vou colocar no meu planejamento, enquanto vocês estavam falando, eu já estava aqui montando, a gente trabalha com aquele pensamento acelerado, né? Eu já estou colocando aqui algumas pautas do que vocês colocaram aqui no chat também, depois eu vou revisar o que vocês colocaram no chat, para trazer mais pautas dessa aqui dentro do canal, né, para a gente ter esses momentos que a professora Grace falou, tão necessário, tão essencial, de todos os comentários que colocaram aqui, professora Daisy, professora Luciana, professor Fábio, Geisa, Fábio, aqui a professora Maria também, todos esses comentários, pessoal, serviram para vocês realmente ter esse momento de descompressão, de compartilhamento de conhecimento, de experiência, tá? Então, eu gostaria de agradecer demais a cada um dos comentários. Evidentemente que não deu para comentar tudo aqui, gente, porque senão é castigar demais vocês também aí. A gente precisa entender, e aí eu puxo a orelha minha e da Gleice e do Alisson, de todo mundo que está aqui, a gente está de férias, entendeu? Não sei se vocês lembram disso, né? A gente brinca aqui, né? Mas a gente precisa, isso é momento também, né? De reflexão, de realmente é o momento da gente, janeiro é sempre um mês de reflexão, um mês de descanso, um mês de descompressão, e eu acredito que faz parte também, né? A gente ter essas discussões aqui, mesmo porque a gente estava vivendo um início de ano bem atípico, com essa proibição dos smartphones, dos celulares aí, é um cenário novo, a gente não sabe como é que a gente vai lidar, e a gente precisa ver como é que vai ser tudo isso. Então, eu acho que é um momento também extremamente útil para a gente poder discutir isso aqui também, tá? Gente, então, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Muito importante que você fique aqui com a gente. Toda semana eu tô aqui com vídeos fantásticos, tem playlists enormes aí para vocês poderem maratonar e fazer a Netflix aí daquele canal. Os links da professora Gleice estão aqui na descrição do vídeo também, tá? Para que vocês possam clicar, seguir ela nas redes sociais, no Instagram, no YouTube dela. E aí eu já vou passar a palavra para ela falar um pouquinho do projeto dela, que eu quero muito, que ela é essencial esse projeto dela. E passar agora o agradecimento agora para o Alisson. Alisson, por favor, suas palavras finais aqui para a gente passar para a professora Gleice, por gentileza. Bom, quero agradecer primeiro ao convite do Júlio, meu amigo de muitos anos, meu mentor tecnológico. Agradecer a Gleice, que também é minha mentora na questão da disciplina positiva, habilidades socioemocionais, dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês. Fazer a ponte entre pessoas iluminadas como vocês só contribui para a prosperidade da educação no nosso país. Quero agradecer a cada um que ficou com a gente no chat, as contribuições, todos os meus familiares que estão no chat, mãe, esposa, irmão, agradecer a todo mundo do Máximo de Moura Santos, minha escola, Cristiane, enfim, é muita gente para agradecer, então sintam-se abraçados, acolhidos, espero que a gente possa bater mais papos aí com o Júlio, com a Gleice, com você que está do outro lado aí, que também quer participar, entre em contato com a gente tem muito o que conversar. Agradecer a você, a todo mundo que ficou até esse horário no chat, e as contribuições maravilhosas, né, professora Luciana Benvengo, também Yolanda, coordenadora pedagógica, valeu muito a pena. Para finalizar, dica de ouro de 3 leituras que eu acho que são muito importantes para todos nós. O professor Júlio depois vai colocar na descrição do vídeo, vou passar, então todo o material será disponibilizado para vocês, tá bom? A primeira é a da Jane Nelson e da Kelly G. Ford,
chamado Guia da Disciplina Positiva para Professores, da editora Manoli. Eu comprei na feira da USP, e maravilhoso a questão de como a abordagem disciplina positiva nos ajuda a nos entender e a entender os nossos estudantes, a como trabalhar isso em sala de aula. É um livro essencial que eu recomendo fortemente. Ele abre a nossa mente, gente, vale muito a pena. O segundo é Como Aprendemos, né, do Héctor Ruiz Martins, uma abordagem científica e da aprendizagem do ensino, da editora Penso, que é fundamental a gente descobrir como é que o ser humano pensa, como ele aprende, né? E aqui fala sobre as emoções, fala sobre a memória, fala sobre metodologias ativas, então é uma leitura muito importante nos dias de hoje. E, para finalizar, o famoso, né, a Sala de Aula Inovadora, do Fausto Camargo e da Twine Darós, estratégias pedagógicas para fomentar o ensino ativo, ou seja, a lei está aí proibindo o celular, mas nós estamos com uma escola do século XVIII, século XIX. Como é que a gente fomenta isso? Como é que a gente adequa aos desejos, às necessidades desses nossos estudantes que são protagonistas do conhecimento? Então, aqui é uma literatura muito importante que eu super recomendo a todos vocês. Júlio, Gleice, uma honra, muito obrigado. A todos vocês que ficaram conosco até esse horário, muito obrigado de todo o coração. Sigam o professor Júlio nas redes sociais, a professora Gleice Mayra na disciplina Com Afeto. E Gleice, conta pra gente sobre as tuas lives, o teu esquenta, o teu projeto, mas tem muita coisa boa por aí, não tem? Tem. Vou falar rapidinho, mas quem quiser, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, que é um processo de formação para professores, para trabalhar com as questões da indisciplina da sala de aula. Então, eu tenho uma formação para professores que ela perpassa por alguns pilares que vão da educação socioemocional à neurociência, né? E dentro desses pilares, o fundamental, a base dele é o acolhimento ao professor. Então, o processo de formação primeiro acolhe o professor, ajuda o professor a olhar para as suas feridas, a se conectar com a tua força, a entender as suas fraquezas, lidar com isso, e depois ele vai ter ferramentas na disciplina positiva, na educação socioemocional, para que ele possa ajudar os alunos também a se compreenderem e aí sim ter uma mudança de padrão de comportamento, porque a gente não consegue controlar o outro. A gente pode silenciar corpos com punição, com ameaça, por um tempo, mas a gente não consegue fazer com que isso dure por um tempo maior. Então, eu estou organizando um evento que chama Semana Sala de Aula Afetiva e Sem Disciplina, que vai acontecer no final do mês, 28, 29 e 30. É um evento online, gratuito e ao vivo. E para chegar lá, organizei uma maratona de lives, que a gente está, hoje seria a terceira, né? Então amanhã é a quarta, e a gente tem lives todos os dias falando exatamente sobre isso, sobre essas ferramentas, sobre sala de aula, sobre o professor. A gente está de férias, mas eu me surpreendi quando os professores começaram a dar um feedback de que eles queriam o evento em janeiro, porque eu me sentia até desconfortável em fazer isso, né? Assim, pelo respeito às férias dos professores, porque em janeiro a gente consegue fazer, porque a gente está de férias. Então, Verdade. como as lives, elas são 30, 40 minutos, elas são leves, e ela está preparando o professor para o ano que vai entrar, para o ano letivo que vai entrar, os professores acabaram acolhendo. Então, essa já é o terceiro ano, né? Terceiro evento em janeiro, e ele acontece em janeiro por causa disso. E aí eu vou falar das 3. Então, se você quiser participar do evento, é entrar no meu Instagram, que o Júlio colocou aqui, e as inscrições é na bio, é um evento online gratuito. Esse livro chama Pedagogia da Convivência. Eu li esse livro há muito tempo, em 2013, quando eu estava trabalhando com adolescentes em situação, cumprindo medida socioeducativa. Então, ele exatamente traz ferramentas de como é que a gente fomenta uma convivência saudável no espaço educativo. Esse é o Comunicação Não Violenta, ele é mais recente, e é do Rosenberg, a editora é Ágora, né? Ágora,
e é um livro que traz para a gente também ferramentas para a gente trabalhar a comunicação. Esse livro é muito legal e muito, muito útil para as reuniões com os responsáveis. E habilidades socioemocionais e desenvolvimento socioemocional na escola, que é fundamental para que a gente possa propor essa mudança de comportamento dos nossos estudantes. Então, gente, gratidão pelo convite, gratidão pela presença, né, pela partilha, pela entrega. Eu nunca vi uns comentários tão ricos, né, tão assim, eu anotei nomes de livros, eu printei tela, porque vocês são fantásticos, vocês são maravilhosos, assim, os professores são, né, nós somos, né, sem nenhuma modéstia, nós todos, né, todos nós que estamos aqui, somos maravilhosos, porque a gente se propõe estar num espaço de troca, de partilha, de conversa, para que a gente se torne melhor, para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho. Isso, não são todos os profissionais que fariam isso num período de férias. Então, gente, vocês são fantásticos, gratidão mesmo pela presença, e mais uma vez, Júlio, gratidão pelo convite. Beijo no Imagina. coração de cada um que está aí. Queria ver o rostinho de todos eles, né? Muito legal. Agradeço mais uma vez também, professora Gleice. Só queria, gente, só para finalizar aqui, falar, professor, você fala tanto de bibliografia, cadê essas bibliografias? O pessoal mostrou, eu vou mostrar aqui, olha só, Inteligência Artificial na Sala de Aula, tá? Do Alan Carlos, eu estou só vendo a agenda com ele vai estar aqui, tá? Também, o autor desse livro aqui, muito bacana. O link desse livro também, de todos que a gente está falando, tá tudo aqui na descrição para vocês poderem adquirir. Dora Kaufmann, né, Desmistificando a Inteligência Artificial, tá? Também está aqui na descrição do vídeo também, junto com os demais. Tem esse daqui, Inteligência Artificial na Educação Básica, da Rosa, do Christian, do Lucas e do Cristiano. Tá fantástico também. E os links estão aqui embaixo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Eu, professor Júlio César Passos, agradeço demais em nome aqui do maior canal de inteligência artificial voltado para a educação do YouTube. Então, se inscreve aqui, convida os professores. Quer tornar a inteligência artificial algo leve, algo parceiro, para você poder estar mais descansado, engajando os alunos, economizando tempo, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana, e também tem o grupo também do WhatsApp, do qual a grande maioria aqui já faz parte, em que a gente vai ter desafios lá e atividades práticas para que a gente possa treinar as inteligências artificiais. A gente se vê numa próxima, pessoal, um abraço, até mais, um beijo no coração de vocês, muitíssimo obrigado por tudo, gente, fica com Deus, tchau, tchau.